Aleluias. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1 em diante. Assim diz a palavra do nosso Deus. A parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E se reuniu numerosa multidão junto a ele, de modo que entrou em um barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu o seu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo número 13 agora. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os que da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto as ouvem, logo vem Satanás e atira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, as preocupações com o mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluias. Pai querido, mais uma vez entramos em Sua presença nessa hora, onde queremos que a Tua palavra venha nos fortalecer, venha nos edificar, e venha trazer para nós o entendimento, como sábios semeadores, dos inimigos que temos, Pai, para que estas sementes não cresçam, não vinguem, não frutifiquem. Senhor, eu peço em nome de Jesus que cada um dos Teus filhos que aqui estão, que se eles se tornem, que nos tornemos, ó Pai, semeadores abundantes da Sua palavra, e que tenhamos, ó Pai, a bênção do Senhor, para que toda a semente da Tua palavra, semeada em todos os corações que o Senhor nos mandar, possa, ó Pai, dar muitos frutos, possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Oh Deus, que o Senhor nos abençoe na obra de evangelização, não só dessa cidade, mas aonde quer que o Senhor leve a Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, nos ensine a pregar, a evangelizar, a nos mobilizar. Queima o nosso coração, ó Pai, para falar do Teu amor aos perdidos, para falar, ó Pai, da Tua graça àqueles que ainda não conhecem de Ti. Por isso, Deus, seja conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, todos nós, como igreja do Senhor Jesus, temos uma missão. A missão nossa é sermos sal e luz para essa geração. O povo de Israel, antes de Jesus, foi uma nação escolhida com um propósito, que era o quê? Levar para as outras nações o conhecimento do Deus que eles possuíam.
Como igreja, assim como Israel, nós não podemos cair no mesmo erro de Israel, porque Israel, sendo um povo eleito, eles acabaram sendo excludentes. Eles se consideravam um povo abençoado, mas na verdade, eles não foram luz para as outras nações. Eles se fecharam neles mesmos e não levavam a palavra. A igreja, irmãos, nós corremos um risco muito grande. E eu peço que você reflita para que, se você não está também caindo nesse erro, por você ser uma pessoa abençoada, salva pelo sangue de Jesus, alcançada pela graça de Deus, será que você não está também segurando essa bênção nas suas mãos e impedindo ela de alcançar outras pessoas? Será que, como igreja, nós não estamos muito inertes, omissos na nossa missão de levar a palavra? Será que em meu coração, no teu coração, arde o fogo para ver a nossa família convertida, para ver os nossos filhos no altar do Senhor, para ver aqueles que conhecemos na presença de Deus? Ou será que estamos sendo indiferentes? Ou será que estamos sendo omissos? Irmãos, em nome de Jesus, que como igreja não caiamos nesse risco. Todos nós conhecemos pessoas que estão precisando de ajuda, que estão precisando das boas novas do Evangelho, seja nos parentes, no local de trabalho, aonde moramos. Irmãos, nós não podemos ficar de braços cruzados, vendo essas pessoas sofrerem, condenadas, sem conhecerem a graça do Evangelho. Temos que nos esforçar para cumprir o nosso papel como igreja. E o nosso papel como igreja, representado nesse texto, é o papel do semeador. E o semeador, ele tem uma missão. Qual é a principal missão do semeador? Qual é, irmãos, a missão do semeador? É colher? Não. É fazer crescer? A principal missão do semeador é ser apenas aquele que fica observando, que fica vigiando, criticando, analisando. O principal objetivo de um semeador, a função, a descrição do seu cargo, é o quê? É semear. Foi para isso que ele foi recrutado, foi para isso que ele foi escalado. Essa é a incumbência que Deus colocou na mão do semeador, nas mãos da igreja, que é semear. Então o semeador, ele sai para a sua missão. Temos que sair para a nossa missão, que é semear, que é evangelizar. E esse evangelista, esse semeador, quando ele semeia em vários terrenos. E cada um desses terrenos tem alguns inimigos que nós, como semeadores, temos que ficar atentos, irmãos, para que a gente consiga, de certa forma, naquilo que a gente pode, anular as obras deste inimigo. Como assim? Não estou entendendo. Por exemplo, se você colocou no seu coração que você quer ver a sua família no altar do Senhor nesse ano de 2018, você vai ter que semear na vida da sua família, amém? Só que também, você como um sábio semeador, tem que ficar esperto com os inimigos da semeadura. Porque nós temos um inimigo, o diabo. Nós temos um inimigo, o mundo. Nós temos um inimigo, que são as vontades da carne. E eu preciso, quando semeio no coração de alguém, eu preciso ter a sabedoria daquilo que pode atrapalhar o crescimento dessa semente. E é isso que o Senhor Jesus quer ensinar os seus discípulos, que para cada coração, que para cada terreno, aonde a semente é lançada, existe um inimigo diferente. E eu preciso identificar e tentar, daquilo que eu posso, ou clamando em Deus, anular esses inimigos. Vamos ver quais são os 3 principais inimigos da semente, do semeador. Primeiro, o primeiro inimigo são as aves. O texto fala para nós, o Senhor Jesus nessa parábola, ele diz que o semeador, quando ele lança, acontece que quando ele faz o lançar das sementes, as aves muitas vezes vêm e roubam as sementes.
Consegue imaginar essa cena? E o Senhor Jesus depois, lá no versículo 13 e 14, explica qual é esse inimigo. As aves são representadas por quem? Quem que Jesus quer representar com as aves? O diabo. No versículo 14, o semeador semeia a palavra. São esses os que caem à beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Percebem? Assim como uma ave vem e rouba a semente que ainda não criou raiz no solo, assim também o diabo impede as pessoas de fazerem com que a palavra de Deus crie raiz em seus corações. Então você, quando for semear, entenda o primeiro inimigo que nós temos que enfrentar: o diabo. O diabo, ele vai fazer de tudo para que a tua família, para que os teus amigos, para que os teus parentes não creiam na palavra, não aceitem a palavra, não acolham a palavra em seus corações. O diabo, você acha que ele vai ficar de braços cruzados vendo a gente semear? Você acha que ele vai deixar isso passivamente? Claro que não, ele vai se levantar. E como que ele se levanta? Gerando incredulidade. Você já foi falar de Jesus para alguém ou falar de alguma coisa para as pessoas e as pessoas olham para você com aquela ironia, incredulidade, você fala para mim acreditar na Bíblia, papel aceita qualquer coisa, que isso daí é palavras de homens. Não, você fala da salvação, meu irmão, minha irmã, você tem que entregar a tua vida, porque um céu maravilhoso te espera. Se você também não se entregar para Deus, você vai para o inferno. E aí você fala com toda aquela realidade, com toda aquela intensidade, e a pessoa vira para você e fala: beleza. Não faz sentido para ela, percebem? Ela não consegue compreender a profundidade, ela não consegue absorver a intensidade da palavra de Deus. Por isso que a gente tem que entender, a palavra do Senhor fala para nós, 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, as pessoas que são aqui simbolizadas com essa terra dura, que não acolhe a semente, são essas pessoas que ainda estão vendadas pelo inimigo, cegadas pelo diabo, impedidas de compreender pela fé a profundidade da palavra de Deus. Então eu tenho que entender que o diabo muitas vezes vai o quê? Impedir com que essa palavra venha penetrar no chão. Irmãos, tem muito coração que eu vejo que é duro igual esse piso. Você que já andou na estrada de chão batido, antigamente tinha até algumas casas de chão batido, esse terreno, às vezes é tão compacto, é tão duro, principalmente porque eles já foram muito pisados. São terrenos que são duros porque já sofreram demais. São terrenos que são tão duros, tão compactos, porque eles já sofreram tantos golpes, tantos impactos, que eles se tornaram tão duros que eles se tornam impermeáveis. Eles se tornam resistentes a qualquer penetração. O que nós estamos vendo hoje em dia na nossa sociedade são pessoas que estão sofrendo tanto até mesmo nas experiências religiosas delas, na igreja que já foi, ou pelo testemunho de alguém, ou por aquilo que alguém fez com ela, pela sua infância, pela sua história, ela já está tão pisada, o coração dela já está tão duro, que a hora que a gente vai semear a palavra não penetra, o coração está duro, o coração está vitrificado, petrificado, o coração não está quebrantado, contrito. Então, entenda isso, entenda essa realidade.
que tem muitas pessoas que você vai falar do evangelho para elas, com as experiências, com a história, com a vida, elas estão sempre arredias. Eu tenho que entender esses corações, onde o inimigo também vai usar essas experiências ruins para impedir com que a semente venha cair no coração dela e ser acolhida. Quantos filhos, quantos cônjuges, quantas pessoas hoje em dia estão aí desanimadas, já passaram por uma igreja, mas agora estão desviadas, já sabem de certas verdades, mas estão indiferentes a tudo isso. Irmãos, essa é uma verdade. E tudo isso o inimigo se aproveita disso para não deixar com que a palavra seja acolhida. O que eu tenho que fazer então como semeador? O que eu tenho que fazer então como um bom semeador da palavra de Deus? Eu preciso enxotar essas aves. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso, em nome de Jesus, repreender toda ação do inimigo na vida desses que eu quero alcançar com o evangelho da glória de Cristo. Eu não posso levar simplesmente a palavra sem antes interceder por essa pessoa. Percebem? O ministério da evangelização está intimamente ligado ao ministério da intercessão. A evangelização e a intercessão são os dois lados de uma mesma moeda. Não tem como separar uma coisa da outra, porque é uma batalha espiritual, porque é uma luta, porque existe realmente uma bênção para alcançar um coração, mas também há um inimigo que está tentando impedir esse coração de ser alcançado. Então eu tenho que entender essa batalha espiritual e interceder, pagar o preço, e é isso que nós vamos fazer nas quartas-feiras aqui, e é isso que nós queremos fazer em oração, é pedir antes de falar de Jesus, é eu falar para Deus dessa pessoa. Antes de eu falar de Deus para a pessoa, eu preciso falar dessa pessoa para Deus. Antes de eu chegar para uma conversa com esta pessoa que eu quero evangelizar, eu tenho que chegar numa conversa com Deus e falar para Deus: Deus, estou querendo evangelizar minha irmã, mas o Senhor sabe como está o coração dela. O Senhor sabe como ela já sofreu na vida. O Senhor sabe dos traumas que eu não conheço, Deus. Prepara o coração dela. Prepara o coração dessa pessoa. Ela precisa tanto, Senhor. Então vai com o teu Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Percebe, irmãos, que coisa linda é a ação do Espírito Santo que vai à frente trabalhando no coração? Sabe a imagem que me vem à mente, Selmo? Selmo conhece bem essa imagem. Da intercessão, é a oração que vai à frente, é aquele gradão que você coloca atrás do trator, né, Selmo? E aí você passa naquela terra seca e dura, e aí a grade, irmãos, o gradão é um implemento agrícola que você coloca atrás de um trator, e aí ele vai rasgando aquela terra dura, preparando ela para o plantio. Percebe? A intercessão é isso, ela vai à frente, preparando o terreno do coração, porque eu não posso semear a semente na terra dura, eu tenho que ir lá, passar a grade, preciso passar o arado, para quê? Para que todo aquele terreno possa estar preparado para acolher a semente. Antes de evangelizar, o que a gente tem que fazer então? Orar. Ore, em nome de Jesus. Interceda. Não vai com a cara e com a coragem, levando a palavra. Não fale nada, se você não falar nada primeiro com Deus, senão vai ser infrutífero. Não sou eu que convenço a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Não é você que vai converter o teu marido. Não é você que vai trazer o teu filho para a igreja. Ô pastor, como assim não sou eu que vou trazer meu filho? Não somos nós. Não foi eu que morri numa cruz para perdoar os pecados deles. Não fui eu, não foi você. Precisamos fazer o quê? Entregar tudo para Deus. Primeiramente, entregue tudo para Deus, entregue essas pessoas no altar do Senhor. Eu gosto muito de uma canção bem antiga, os Tiranossauros Rex da igreja devem conhecer, a Esther certamente conhece, que diz assim a canção: o Senhor
diz, né? E depois inverte o refrão que fala: é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Percebe, irmãos? O teu trabalho é descansar em Deus. O trabalho de Deus é fazer a obra. Mas a gente está tão acostumado que sou eu que tenho que fazer, eu que tenho que ter a palavra persuasiva, eu que tenho... Não podemos nada. É o poder do Evangelho de Cristo que vai salvar as vidas perdidas. É Ele. Creia no poder do Senhor. Amém? Segundo inimigo, é um coração de palha. Se tem um coração duro, de pedra, tem o segundo coração, que é o coração de palha. Eu falo isso porque ele é aqui caracterizado por essa parábola de Jesus, é um terreno pedregoso. Não é um terreno só de pedra, mas é um terreno que tem areia e pedra. E o Senhor Jesus fala que a semente até foi acolhida por esse terreno pedregoso. Cresceu rapidamente, mas a hora que veio o sol com o seu calor, o que aconteceu com a planta? Murchou. E Jesus fala que isso aconteceu por quê, irmãos? Porque não tinha raiz. Vocês já viram pessoas que é fogo de palha? Vocês conhecem o termo fogo de palha, né? A gente costuma dizer que é aquele fogo que vem aquela labareda, mas não se mantém. É aquela pessoa que recebe o Evangelho na euforia, conheci Jesus, agora agora eu não saio mais dos caminhos do Senhor Jesus, agora eu vou viver para sempre, Senhor, eu sou para sempre teu, e aí a pessoa vai firme, vai, e daqui a pouco, primeira tribulação, primeira luta, o que acontece? Apaga, desanima. Vocês conhecem pessoas assim, ou conheceram pessoas assim? Eu aqui nesta igreja já vi muitas pessoas assim. Receberam o Evangelho, receberam a palavra, ficaram eufóricas. Pastor, fala aí o que eu tenho que fazer, estou à disposição, vamos ganhar Marília para Jesus, bora pastor, vamos. Daqui a pouco, cadê a pessoa? Sumiu, desapareceu. Outros que chegam, não pastor, agora para mim viver é Cristo, morrer é lucro, agora eu não saio de Jesus por nada, vou me batizar. Dá um mês, a pessoa some. Fogo de palha, coração que só tem fogo de palha, só tem aquela alegria momentânea. Isso daí é um perigo, irmãos. O segredo daqui, como um sábio semeador, é fazermos de tudo para que as raízes cresçam. Raízes. Eu não tenho que ficar preocupado com aquilo que eu estou vendo acontecer na vida da pessoa. Presta atenção nisso. Eu tenho que ficar preocupado com o que está acontecendo no coração da pessoa. O que eu quero, de uma forma muito prática, levar para você entender isso? Invista na vida das pessoas em um discipulado tão intenso que o teu objetivo não seja primeiramente ver ela aqui na igreja. Você tem que investir tanto numa pessoa, acompanhamento com ela, para que você seja uma pessoa que vai caminhar, investir, ensinar ela a orar, a ouvir a palavra, muito mais do que ela estar no ministério, muito mais do que ela estar trabalhando, muito mais do que uma rapidez dela tomar a decisão por um batismo. Isso daí, irmãos, é visibilidade, ministério, isso é fogo de palha para muitas pessoas. Precisamos investir em raiz. Invista na raiz dos seus filhos. Invista na vida das pessoas, ensinando elas a conhecerem a palavra. Ensinem elas a orar. Lá na tua casa, lá no local de trabalho. Percebem, irmãos? Às vezes a gente quer o quê? Vamos encher a igreja. E aí deixa que o pastor faça tudo. Irmãos, eu não consigo. Você é o semeador também. Eu sou também um semeador, mas você também é um semeador. Então, você tem que semear na vida dessa pessoa que eu não posso alcançar ela muitas vezes. Vamos pensar, deixa eu pegar aí, a Marizilda.
A Marizilda tem 2 filhos, o Luiz César e o Luiz Otávio. O Luiz César, ele está em São Paulo ainda ou veio para Marília já, Marizilda? Já veio? Ah lá, está mais fácil agora. Mas ela tem muito mais contato com o Luiz César do que eu tenho com ele. Então ela pode aprofundar muito mais as raízes do Luiz César do que eu. Porque ela pode chamar o Luiz César sempre lá na casa dela, para orar com ele, para fazer um estudo com ele, para fazer com que ele conheça. E aí ele vai ganhando profundidade, para depois ganhar amplitude. Vai chegar uma hora que essas pessoas que a gente investe tanto nelas, opa, mas e aí, qual que é o próximo passo agora, que a gente já está caminhando há tanto tempo? Ah, você não quer ir lá para a igreja? Vamos lá também. Naturalmente as coisas acontecem. Mas atualmente, sabe qual é a forma de evangelismo nossa? Você chega para a pessoa para evangelizar, você não quer ir para a igreja? Não é assim? A gente chama as pessoas para vir para a igreja. Não tem nada de errado, não é pecado isso, irmãos. Mas eu quero que você entenda que evangelização, semeadura, não é convidar a pessoa para vir para a igreja. É você discipular ela na palavra de Deus. Percebe, irmãos, como é diferente o negócio? Você quer evangelizar o teu filho? Tem que convidá-lo para a igreja? Claro que tem. Mas evangelizar seu filho é você sentar com eles lá no sofá da sua casa e estudar a palavra lá na tua casa. Evangelizar os seus amigos lá do serviço, talvez seja você no intervalo que você tem de uma aula, ou ali no almoço, você sentar e falar do amor de Jesus para ele lá. É criar raiz lá, aprofundar raiz lá. Porque trazer a pessoa só para a igreja, a pessoa está indo para a igreja, que legal. A hora que ela chega lá fora, no sol escalticante da vida lá fora, ela murcha. Ela murcha. Por quê? Porque aqui, irmãos, é uma bênção, a gente ouve a palavra, mas ela tem que se aprofundar. E aprofundamento de raiz é relacional. É relacional, eu tenho que investir na vida. Eu tenho que fazer parte da vida da pessoa. E isso daí é o que a gente precisa investir mais. Ajude essas pessoas que você vai alcançar, acompanhando elas nas lutas, nos problemas, nas tribulações. Que os nossos corações não sejam de palha. Terceiro inimigo, coração preocupado. Tem um coração de pedra, coração de palha e coração preocupado. O Senhor Jesus fala que o terceiro inimigo, ou o terceiro tipo de semente, caiu num local onde havia espinheiros. A semente cresceu, mas os espinheiros encobriram aquela planta e sufocaram ela, e ela não pôde se desenvolver, por isso ela morreu. Qual é esse espinheiro? O Senhor Jesus dá a interpretação para nós logo abaixo, dizendo que essas são as preocupações da vida. São os corações que são atormentados com as ansiedades, com as preocupações da vida. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um caso seríssimo, onde as pessoas estão sendo atormentadas com diversos problemas. Para pensar. Olha para o seu círculo de relacionamento. As pessoas não estão atribuladas? As pessoas não estão totalmente assim, preocupadas, excessivamente preocupadas? É saúde, é finanças, dinheiro, meu Deus do céu, a pessoa, você vai conversar, aquela luta financeira, são preocupações relacionais, você vai conversar com a pessoa, ela está assim angustiada, filho dando trabalho, cônjuge dando trabalho, a empresa onde ela trabalha dá trabalho, ou senão ela está desempregada, o que eu vou fazer, como que eu vou tocar minha vida, o que eu vou fazer com os meus filhos? Preocupações. E essas preocupações, às vezes elas tomam uma proporção tão grande, que sufocam. A gente percebe isso com a gente, não é verdade? Você já teve aqueles momentos que parece que as preocupações parece que te sufocam? Sabe que quando parece que você está sem oxigênio, está sendo sufocado de tanta luta, tanta tribulação, notícia ruim, preocupação, tanta angústia, ansiedade, você fala, meu Deus do céu, preciso respirar.
E isso, graças a Deus, você tem estrutura, você já tem raiz. Mas agora pensa numa pessoa que acabou de receber a palavra, acabou de germinar. A hora que as preocupações vêm sobre ela, muitos não aguentam e se desviam. E deixam de seguir a Cristo, porque as tribulações tiveram um peso muito maior do que a força da planta que estava crescendo. E aí? O que um sábio semeador faz numa hora dessa para que a planta cresça? O que a gente tem que fazer, irmãos? Arrancar aqui o quê? Arrancar os espinhos. Ou dar estrutura para que a planta venha o quê? Ultrapassar a altura dos espinheiros. Talvez ela por si só não consiga. Pensa aí, uma plantação de eucalipto. Tem uma hora, enquanto ele está nascendo, ou um pé de café, enquanto está brotinho ali, é um contexto bem agrícola, né? Os exemplos aqui é só rural só, né? Hoje. Então, se a planta está crescendo, se chegar o colonhão por cima, se chegar uma planta, se chegar a moita por cima, junto, vai sufocar aquela plantinha que está nascendo. Então, o agricultor vai ter que o quê? Vai ter que cerar em volta, vai ter que carpir em volta dessa planta, para que o mato não venha sufocar ela. Percebe? Até que ela chegue numa altura, aonde aonde o mato, aonde realmente as ervas daninhas, não vai mais incomodar ela. Percebe, irmãos? Então, o nosso objetivo como sábios semeadores é a gente dar estrutura para essas pessoas aguentarem as preocupações da vida. É você ser um suporte para essas pessoas, é você estar ombreado com essas pessoas, é você ajudar essas pessoas, caminhar com elas, de uma tal forma que enquanto ela vai crescendo, você vai ajudando com que ela enfrente as adversidades. Então você acompanha ela nesse processo de crescimento. Vai chegar uma hora que ela já vai ter uma maturidade, que ela já vai ter um crescimento tal, que nada vai segurar mais ela. Ela vai em frente, ela vai deslanchar. Mas enquanto é uma criança, eu tenho que cuidar, eu tenho que alimentar, eu tenho que estar junto, tenho que proteger. A autonomia virá. Ela vai crescer, ela vai amadurecer, mas por enquanto ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio. E aí cabe ao semeador, cabe a gente estar com essas pessoas até que elas cresçam. Eu preciso, diante de um terreno pedregoso, de um terreno duro, preciso arar esse terreno, amolecer esse terreno com a oração. Eu preciso, em um terreno pedregoso, ajudar as pessoas a criarem raiz. Eu preciso, num terreno cheio de espinhos, ajudar a pessoa a vencer as preocupações da vida para que ela cresça. E eu preciso acreditar que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer com que a boa semente da sua palavra, que caia em um coração, não importa, irmãos, tem gente que acha que não vale a pena eu investir. Semeie. Às vezes é o coração mais improvável que vai dar mais fruto. Então semeie, porque eu preciso crer que existem corações que quando receberem a palavra de Deus, vão crescer e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Creia nisso. Não desista das pessoas, não desista de evangelizar, não desista de investir nas vidas. Peça para Deus, dá oportunidade para mim evangelizar. Eu não sei se vai ser em casa, não sei se vai ser no ônibus, não sei se vai ser na faculdade. Eu não sei, Pai, o que eu precisarei enfrentar durante disso, mas me dá sabedoria para que qualquer tipo de inimigo que surja, eu possa ajudar a fazer com que essa semente cresça. Crescer a semente, só Deus pode fazer. Fazer com que aquela semente germine e cresça, só o Senhor pode fazer isso. Mas existe algo que eu posso fazer. Deus, me ajuda então, me ajuda.
Eu preciso orar para repreender as ações do inimigo, para enxotar as aves, vou orar, vou pagar o preço da intercessão. Deus, eu vou ter que investir tempo, discipulado nessa pessoa. Estou aí, Deus, eis-me aqui, Senhor. Deus, eu vou precisar dar apoio e amparo para que essa pessoa cresça em maturidade. Deus, eu estou aqui, me usa. Vamos crer, irmãos, vamos crer. É interessante que a proporção da semente, ela é sempre exponencial. Você percebe isso? O semeador saiu a semear. E quando ele semeia na terra boa, a proporção, você viu qual é a proporção de uma semente? 1 por, primeiro, 30, 1 por 60 e 1 por 100. A gente, irmãos, a gente não tem noção do poder do Evangelho. Às vezes é uma pessoa que a gente ganha para Jesus, isso vai se alastrando, isso tem uma proporção de ramificação tão grande, que a gente não pode imaginar aonde isso chega. A gente tem que acreditar que uma vida tem muito valor para Deus, porque às vezes Deus quer te usar para ganhar uma vida, e essa uma vida vai ganhar 60. Ou se não, uma vida que a gente ganhar, vai ganhar 100. O valor de uma semente é exponencial, a gente não consegue entender a proporção disso. Eu só sei de uma coisa, a hora que Deus quer abençoar, irmãos, grandes coisas Ele fará. Então creia, semeie, vamos semear, vamos fazer desse ano de 2018 um ano de prosperidade, um ano de bênção. Peça para Deus graça, saúde, não para correr atrás de dinheiro, mas para correr atrás de vidas, para ganhar vidas. Peça para Deus disposição, não é para ter o terceiro emprego, mas para você servir a Ele e alcançar mais vidas para Jesus. Peça para Deus saúde, não é para dar volta ao mundo num passeio turístico, mas para que você possa ter tempo de servi-lo com maior qualidade. Percebe, irmãos? Que você use o teu tempo, use os seus recursos, use seus dons para semear, vamos semear. O chamado do Senhor para nós é isso, é lançarmos a semente, na certeza que tudo aquilo que Ele fará, Ele receberá toda a honra e toda a glória, hoje e para todo sempre. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Ele nos faça grandes semeadores para o louvor da sua glória. Amém. Vamos nos colocar em pé.